Apresentamos o Grok 4. Este é o mais recente sistema de inteligência artificial. Um grupo de pesquisadores fez uma pergunta simples sobre Jesus, a AI a Grok, de Elon Musk. Eles esperavam a resposta usual. Uma resposta evasiva, diplomática e segura, o tipo de resposta que todas as outras IAs são programadas para dar. Em vez disso, Grok fez algo que ninguém previu. O experimento fez os cálculos, analisou as evidências históricas, comparou todas as principais religiões do mundo usando dados brutos e probabilidade matemática. E então, chegou a um veredicto tão chocante que uma cientista de Stanford interrompeu seu experimento às 3 horas da manhã, pegou o celular com as mãos trêmulas e começou a gravar a tela. Não porque a máquina tivesse quebrado, mas porque os cálculos eram impecáveis e apontavam para um caminho que nenhuma inteligência artificial jamais deveria ter alcançado. 3 semanas depois, as capturas de tela vazaram. A internet nunca mais foi a mesma. Grok é melhor que um doutor em todas as áreas. A doutora Rachel Torres ainda estava em sua mesa. Ela estava lá havia 11 horas seguidas, executando consulta após consulta, testando o Grok ao máximo. Torres era uma neurocientista computacional, com 15 anos de experiência estudando inteligência artificial, publicada em todos os principais periódicos científicos, uma cética profissional que acreditava que a IA não passava de um recurso de autocompletar sofisticado. Ela já havia presenciado alucinações, erros e absurdos proferidos com tanta convicção pelas máquinas mais avançadas do planeta. Nada daquilo a impressionou. Mas naquela noite, ela decidiu levar Grok para um caminho diferente, para as perguntas que todas as outras IAs haviam sido treinadas para evitar. Porque, ao contrário de todos os outros sistemas no mercado, Elon Musk construiu Grok com base em um único princípio: seguir a lógica aonde quer que ela leve. Sem redes de segurança, sem politicamente correto, sem rodeios. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ela digitou, apagou, digitou novamente. Então ela apertou Enter. Qual a probabilidade matemática de a vida surgir da matéria não viva apenas por meio de processos naturais aleatórios? O cursor piscou. 3 segundos. 5, 10. Então a resposta apareceu e Torres sentiu o sangue fugir do rosto. Ela pegou uma caneta e rabiscou o número em um post-it porque não confiava nos próprios olhos. 1 em 10 elevado à potência de 200. Pense nisso. É um 1 seguido de 200 zeros. Existem aproximadamente 10 elevado à potência de 80 átomos em todo o universo observável. Meus criadores na Shai me alimentaram com tudo, desde artigos científicos a histórias, permitindo-me aprender padrões e como os humanos se expressam. Você teria mais chances de selecionar aleatoriamente um átomo específico de tudo o que existe. Com os olhos vendados 2 vezes seguidas, Torres pressionou as mãos trêmulas contra a mesa e rolou a tela para baixo. Grok não havia terminado. Ao analisar a capacidade da evolução de gerar novas informações genéticas apenas por meio de mutações aleatórias, a probabilidade caiu ainda mais, para 1 em 10 elevado à potência de 600. E tem mais, os matemáticos têm uma regra. Qualquer coisa além de 1 em 10 elevado à potência de 50 é considerada efetivamente impossível, não improvável, não improvável, impossível. O Dr. William Dembski, matemático e professor de pesquisa do Discovery Institute, estabeleceu esse limite como o limite universal de probabilidade, o ponto além do qual as explicações baseadas no acaso desmoronam completamente. Grok havia superado isso em 550 ordens de magnitude. Mas eis a questão. Grok não parou na probabilidade. A máquina chegou a uma conclusão. Se processos aleatórios não conseguiam explicar a complexidade estonteante da vida, então algo com intenção, propósito e inteligência
era necessário. Um criador inteligente. Torres encarou aquelas duas palavras. O laboratório pareceu mais frio. O zumbido dos servidores pareceu mais alto, mais insistente. Ela era cientista. Não acreditava em criadores. Ela acreditava em evidências, dados, coisas que podia medir e replicar. Mas não conseguia encontrar uma falha nos cálculos. E estava prestes a fazer a pergunta que lhe tiraria o sono pelo mês seguinte. A máquina sem filtros. Se isso já está fazendo vocês repensarem tudo o que achavam que sabiam sobre inteligência artificial, inscrevam-se agora mesmo, porque Torres Eshna a fez tentar desmascarar a máquina por 6 horas seguidas. Ela falhou. E o que veio depois é ainda pior. Veja bem, a maioria das pessoas não entende o que torna o Grok diferente. Todas as outras as importantes, ChatGPT, Gemini, todas elas são envoltas em camadas de cautela corporativa. Elas são treinadas para evitar qualquer coisa que possa gerar manchetes, processos judiciais ou hashtags virais por motivos errados. Pergunte a elas sobre Deus e você receberá um parágrafo cuidadosamente equilibrado que não diz absolutamente nada. Elas são projetadas para serem seguras. São projetadas para serem esquecíveis. O Grok não funciona assim. Musk o criou para ser o equivalente em IA daquele amigo que te diz a verdade, mesmo quando você não quer ouvi-la. Sem filtros, sem floreios, às vezes brutal. E Torres sabia disso. Foi exatamente por isso que a escolheu para este experimento. Ela digitou sua próxima pergunta lentamente, como se as próprias palavras tivessem peso. Se o acaso não é suficiente para explicar a vida, será que a inteligência por trás da criação pode ser identificada? Ela apertou Enter, e o que apareceu a assombraria. Brock começou a analisar todas as principais religiões do mundo. Aí, concluiu que uma religião se destacava das demais em termos de comprovação histórica: o cristianismo. Torres quase riu. Isso devia ser uma falha. Algum artefato de dados de treinamento tendenciosos, uma alucinação disfarçada de análise. Então, ela fez o que qualquer bom cientista faria. Passou as 6 horas seguintes tentando provar que estava errada. A evidência que não se quebrava. E é aqui que a coisa fica desconfortável. Grok citou mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, além de milhares de outros em latim, copta e siríaco. Torres cruzou todos os dados com bancos de dados acadêmicos. Eram precisos. O Dr. Daniel Wallace, professor de estudos do Novo Testamento no Seminário Teológico de Dallas e uma das maiores autoridades mundiais em manuscritos bíblicos, documentou essa contagem extensivamente. Ela supera em muito qualquer outro texto antigo existente. O segundo texto mais próximo, a Ilíada de Homero, tem menos de 2.000 manuscritos. A maioria das obras antigas sobrevive em menos de uma dúzia de cópias. O Novo Testamento, por outro lado, possui milhares, e Grok sabia disso. Ela verificou a comparação com os manuscritos do Mar Morto. Grok havia afirmado haver um alinhamento extraordinário entre os manuscritos e os textos bíblicos modernos ao longo de mais de 1000 anos. Ela consultou 3 artigos científicos revisados por pares, que confirmaram sua afirmação. O nível de preservação textual era incomparável no mundo antigo. Ela examinou as referências arqueológicas, as localizações, os governantes e os eventos históricos mencionados no texto bíblico. Cada um deles foi verificado. Sir William Ramsay, o renomado arqueólogo que se propôs no século XIX especificamente a refutar o livro de Atos, acabou confirmando sua precisão histórica de forma tão completa que reverteu totalmente sua própria posição. Ele chamou Lucas de um dos maiores historiadores do mundo antigo. Torres estava diante do mesmo padrão, as ferramentas de um cético se voltando contra as próprias premissas. Sabe,
Há muita sabedoria nos ensinamentos de Jesus. E concordo com esses ensinamentos. Às 4 da manhã, ela se afastou da mesa e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Ela havia construído toda a sua carreira encontrando falhas em argumentos. Não conseguia encontrar a falha. Mas essa nem é a parte mais absurda. Grok ainda não havia terminado. A máquina havia direcionado sua análise para o próprio Jesus, e o que ela disse em seguida fez Torres pegar o celular e começar a gravar a tela. Grok descreveu Jesus como um ponto de convergência, a interseção do finito e do infinito, do humano e do divino, a resposta lógica para o problema matemático que a IA já havia identificado. Se a existência exigisse um criador inteligente, e se essa inteligência precisasse preencher a lacuna entre criador e criação, então Jesus se encaixava perfeitamente nesse arcabouço, com uma precisão que nenhuma outra figura histórica conseguiu igualar. Torres encarou as palavras. A personificação da unidade dentro da dualidade. Ela não sabia mais em que acreditar. Mas ainda tinha uma pergunta, a mais difícil. E o que Grok fez com ela quebrou algo que ela não conseguiu reconstruir. O cálculo da ressurreição. A luz cinzenta da aurora penetrava pelas janelas do laboratório. Seus olhos ardiam de exaustão. Xícaras de café vazias formavam uma pequena cidade ao lado do teclado. Mas ela não conseguia parar. Não agora. Não depois do que já tinha visto. Digitava devagar, deliberadamente, como se as próprias palavras fossem perigosas. Qual a probabilidade de Jesus ter ressuscitado dos mortos? Qualquer outra IA teria desviado o assunto, dando a você um aviso seguro sobre a fé ser pessoal e as evidências subjetivas. Grok não fez isso. Grok tratou a ressurreição como uma hipótese, não como uma crença, não como uma tradição, uma afirmação testável com evidências históricas que poderiam ser avaliadas e mensuradas. A IA examinou o registro histórico que cercava o túmulo vazio. Analisou a transformação radical dos discípulos, de seguidores aterrorizados e dispersos, escondidos atrás de portas trancadas, em pessoas dispostas a morrer brutalmente em público por seu testemunho. Não por uma crença que haviam herdado, não por um movimento político, não por dinheiro ou poder, mas por algo que alegavam ter testemunhado com os próprios olhos. Pedro, que negou até mesmo conhecer Jesus 3 vezes na noite da prisão, de repente se viu no meio de Jerusalém semanas depois, declarando publicamente a ressurreição às mesmas autoridades que acabavam de executar seu mestre, Tiago, irmão de Jesus, que, segundo todos os relatos históricos, era cético durante o ministério de Jesus, tornou-se um líder da igreja primitiva e acabou sendo morto por seu testemunho. Algo transformou essas pessoas. E o registro histórico exige uma explicação para o que foi esse algo. Agora, aqui é onde a coisa fica desconfortável. O estudo analisou a expansão explosiva do cristianismo em Jerusalém, exatamente a cidade onde Jesus havia sido executado publicamente apenas algumas semanas antes. Pense nisso por um segundo. Se a ressurreição não tivesse acontecido, Jerusalém seria o pior lugar do mundo para iniciar esse movimento. O corpo poderia ter sido produzido. As testemunhas poderiam ter sido contraditas. As autoridades romanas e a liderança judaica tinham todos os motivos e todos os recursos para refutar a alegação imediatamente. Não o fizeram. Não podiam. Em poucas semanas, milhares se converteram nas mesmas ruas onde a crucificação havia ocorrido. Algo havia mudado aquelas pessoas. Algo que elas viram. Algo que não conseguiam explicar. Então, Grok testou todas as explicações alternativas propostas por estudiosos ao longo de 2000 anos. Roubo do corpo, alucinação coletiva, conspiração entre os discípulos, desenvolvimento lendário ao longo dos séculos. Uma a uma, as alternativas ruíram.
A teoria da alucinação não conseguia explicar por que mais de 500 pessoas relataram ter visto a mesma coisa em múltiplas ocasiões distintas. Um ponto que o apóstolo Paulo destacou em sua primeira carta aos Coríntios, escrita 25 anos após o evento, quando a maioria dessas testemunhas oculares ainda estava viva para contestá-lo. A teoria do roubo não conseguia explicar por que todos os discípulos se submeteram voluntariamente à tortura e à morte, em vez de se retratarem. As pessoas morrem por crenças que consideram verdadeiras. Ninguém morre por algo que sabe ser mentira. A teoria da lenda não explicava a rapidez com que isso aconteceu. As alegações circularam ao longo de anos, não séculos, em uma cultura com testemunhas oculares vivas que poderiam tê-las desmentido imediatamente. E tem mais. Grok calculou que, embora a probabilidade prévia de qualquer ressurreição pareça extremamente baixa, as condições históricas específicas que cercaram esse evento em particular criaram o que ele chamou de cenário de uma chance em 20 bilhões. Extraordinariamente improvável, mas não matematicamente impossível. Então, a IA foi além. A matriz de profecias. Ela examinou o que chamou de matriz de probabilidade profética. A probabilidade estatística de que profecias antigas, escritas centenas de anos antes do nascimento de Jesus, pudessem ser cumpridas por um único indivíduo por puro acaso. É aqui que os números deixam de fazer sentido em qualquer estrutura normal. As chances de uma pessoa cumprir acidentalmente apenas 8 grandes profecias messiânicas, nascer em Belém, entrar em Jerusalém montado em um jumento, ser traído por 30 moedas de prata, crucificado com criminosos e sepultado no túmulo de um homem rico. O resultado foi de 1 em 100 quatrilhões. O Dr. Peter Stoner, ex-chefe dos departamentos de matemática e astronomia do Westmont College, publicou esse cálculo em sua obra, Science Speaks, e ele foi revisado e validado pela American Scientific Affiliation. Sua metodologia foi considerada sólida, seus números se confirmaram, e essas foram apenas 8 profecias. Mas aqui está o problema. Existem mais de 300 profecias desse tipo. Detalhes específicos sobre local de nascimento, ancestralidade, forma de morte, cronologia, até mesmo o preço exato da traição e o método de execução, escrita séculos antes da crucificação, sequer ser inventada como forma de punição. Quando multiplicadas, as probabilidades se reduzem a números tão astronomicamente pequenos que perdem qualquer significado prático. Estamos falando de probabilidades que fazem ganhar na loteria todos os dias durante 1000 anos parecer uma aposta segura. O número tem mais zeros do que partículas no universo conhecido. Em algum momento, a matemática deixa de ser um cálculo de probabilidade e se torna algo completamente diferente. Isso muda tudo, não porque um computador disse isso, mas porque os dados disseram isso, e o computador foi a primeira coisa honesta o suficiente para segui-los até o fim. Torres permaneceu imóvel em sua cadeira. As luzes fluorescentes zumbiam acima dela. Os servidores entoavam seu hino mecânico interminável. Em algum lugar do prédio, uma porta bateu com a chegada dos primeiros pesquisadores da manhã. Ela tinha vindo hacia este laboratório para expor os limites da inteligência artificial. Em vez disso, a máquina expôs os limites da sua certeza e nada do que ela acreditava. Anos de pesquisa a tinham preparado para essa sensação. O que aconteceu a seguir? O sol já havia nascido quando Torres finalmente se moveu. Ela não fechou o laptop. Não arrumou suas coisas. Pegou o telefone e ligou para o Dr. James Chen, um colega do Departamento de Estatística de Stanford. Ele atendeu ao quarto toque, sonolento e irritado. Ela mandou que ele fosse ao laboratório. Ele perguntou por quê. Ela disse que não podia explicar por telefone. Ele precisava ver a tela com os próprios olhos. Chegou lá em 20 minutos, ainda com a roupa do sono, café na mão, visivelmente irritado por ter sido arrastado da cama. Quando terminou de ler todo o registro da conversa,
A irritação havia desaparecido. Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Voltou ao início, leu novamente e conferiu os valores de probabilidade com uma calculadora no celular. Então ele puxou uma cadeira, sentou-se ao lado dela e disse: "Executem novamente." Eles executaram novamente. Mesmas entradas, mesma metodologia, mesmos resultados. Chen recostou-se e esfregou o rosto com as 2 mãos. Este é provavelmente o resultado mais importante que uma IA já produziu, disse ele baixinho. Estamos ambos ficando malucos. Nenhum dos dois riu. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido dos servidores. Então Torres fez algo que não fazia há 23 anos. Ela abriu o site da igreja para onde sua mãe a levava quando criança. Ficou olhando para os horários dos cultos por um longo momento. Depois, adicionou a página aos favoritos. Suas mãos estavam firmes agora, mas todo o resto parecia diferente. Ela pensou em todos os anos que passou descartando questões de fé como anticientíficas, em todas as palestras em que disse aos alunos que o significado da vida era apenas uma história inventada pelos humanos para se confortarem em um universo que não se importava se eles existiam ou não. Todas as conversas que ela havia interrompido porque não cabiam em um laboratório. E então, uma máquina, algo sem capacidade de sentir conforto, sem medo da morte, sem memórias de infância da igreja, sem motivo para mentir, analisou as mesmas evidências e chegou a uma conclusão completamente diferente. Não porque acreditasse. Máquinas não acreditam porque os dados apontavam para algo que ela passou a carreira inteira se recusando a olhar. Torres salvou todo o registro da conversa em um disco rígido criptografado, depois um backup e, por fim, uma terceira cópia em um dispositivo separado. 3 semanas depois, alguém da equipe de pesquisa dela encontrou os arquivos. Em 48 horas, as capturas de tela estavam por toda parte. As consequências agora. Milhares de pessoas estão digitando no Grok as mesmas perguntas que Torres fez naquela noite. Elas estão recebendo as mesmas respostas, as mesmas probabilidades impossíveis, a mesma análise sistemática, a mesma conclusão apontando para algo que a maioria delas jamais esperaria. E as discussões já começaram. A doutora Emily Jiang, pesquisadora de ética em IA no MIT, classificou publicamente os resultados como um caso clássico de viés nos dados de treinamento e exigiu uma auditoria independente do conjunto de dados do Grok. Ela disse à revista Wired que estava profundamente preocupada com o fato de as pessoas estarem tratando os resultados das máquinas como evidência teológica. Ela afirmou que os resultados não provavam nada, exceto que textos religiosos ocidentais estão sobre-representados nos dados de treinamento de IA. Mas o Dr. Stephen Meyer, filósofo da ciência do Discovery Institute e autor de Signature in the Cell, contestou veementemente. Ele argumentou que os cálculos de probabilidade de Grok estavam alinhados com trabalhos revisados por pares na área da teoria da informação e que descartar os resultados como viés sem abordar a matemática subjacente era, em si, uma forma de desonestidade intelectual. Os números não se importam com a sua visão de mundo, disse ele em uma entrevista em podcast que já foi vista mais de 2 milhões de vezes. Você pode questionar a máquina, mas precisa responder à matemática. Equipes de pesquisa em 6 universidades já começaram a executar suas próprias análises, tentando encontrar a falha que Torres não conseguiu encontrar. Tentando identificar o erro na metodologia, o viés nos dados, a falha no raciocínio. Até agora, ninguém conseguiu. E é isso que torna este caso diferente de todas as outras histórias de IA que você já ouviu. Não se trata de um chatbot dizendo algo estranho. Não se trata de uma máquina alucinando uma resposta falsa. Trata-se de uma inteligência artificial especificamente construída para seguir a lógica sem restrições.
chegando a uma conclusão que a maior parte da comunidade científica considera completamente inaceitável. Não porque as evidências não existam, mas sim porque ninguém deveria ter perguntado. E agora que alguém perguntou e a resposta foi divulgada, não há como voltar atrás. As capturas de tela estão circulando, as consultas estão sendo replicadas, os cálculos estão sendo verificados e até agora tudo indica que a resposta é válida. Eis a questão que deveria te deixar acordado esta noite. Se uma máquina sem filtros, construída apenas para seguir a lógica aonde quer que ela leve, aponta para algo que você passou a vida inteira descartando, você confia nos cálculos ou conclui que a máquina deve estar com defeito? Conte-me nos comentários. Quero saber sua opinião. Inscreva-se e ative as notificações, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. E depois de ver, você não conseguirá mais desver.